Olá, sejam todos bem-vindos. Este é o programa Face do Poder do canal Hoje News. Nosso entrevistado desta quinta-feira, 17 de março de 2022, é o mestre e doutor em Ciência Política, professor aposentado da Universidade de Brasília e consultor político Paulo Kramer. Seja bem-vindo, professor Kramer. Muito obrigado, Silvestre. Obrigado aí pela atenção, pela oportunidade da gente conversar mais uma vez, sempre um prazer. E saudações aos seus inúmeros seguidores na internet. Obrigado aí mais uma vez aí. Eu sei que você está com uma agenda extremamente corrida, mas muito obrigado pela gentileza em nos atender. E vamos lá. Bom, eu começo perguntando sobre essas preocupações dos brasileiros neste ano eleitoral, inflação em alta, aumento do custo de vida e, para complicar, uma guerra longe de nós, mas com potencial para fragilizar ainda mais a vida das pessoas. Podemos ter esperança em dias melhores, Paulo? Olha, eu acredito que sim, né? Eu acredito que sim. Essas dificuldades, sem dúvida nenhuma, afligem o bolso, não é, dos brasileiros, como nós sabemos, a alta do preço dos combustíveis e portanto, em cascata, não é, a alta dos gêneros alimentícios e, enfim, todos esses itens de importância para o dia a dia da população. Mas eu vejo alguns bons sinais, alguns sinais positivos também. Quer dizer, quando o investidor estrangeiro olha para a América Latina, ele tem dado preferência ao Brasil, não apenas pelo tamanho da nossa economia, tá certo? Que é maior do que as economias dos nossos vizinhos, mas também porque ele vê o Brasil atual como um ambiente amistoso aos negócios, amistoso aos investimentos, não é? Não apenas aqueles investimentos para ganho imediato, né? Mas também para investimentos de longo prazo de maturação, como são os investimentos, por exemplo, em infraestrutura, né? Então, eu acho que, enfim, essa conjuntura ao longo desse ano, apesar de todos os desafios, apesar da guerra, como você lembrou aí, ela será uma conjuntura favorável à reeleição do presidente Jair Bolsonaro. Diante desses cenários tão adversos, o que não falta são pré-candidatos a presidente da República. Mas até agora, de acordo com as pesquisas, Lula e Bolsonaro são os favoritos. Você acredita que é possível romper essa polarização? Tem aí, como bem colocado aí pelos caciques das legendas, uma terceira via? Olha, possível sempre né, Silvestre? Agora, eu considero muito difícil. A gente vai ter, acredito eu, um repeteco de 2018, no sentido de uma polarização entre Bolsonaro e o lulopetismo, e com pouco espaço para a terceira via. A terceira via, a meu ver, ela só cresceria e se tornaria ativa, seja quem for o candidato, se conseguisse tirar suficientes votos do Bolsonaro para ameaçar a ida do Bolsonaro para o segundo turno. Fora isso, eu não vejo como a terceira via pode prosperar, pelo menos na eleição presidencial deste ano de 2022. Bom, o que mais se comenta aí, ou pelo menos o Bolsonaro tem cometido vários erros, principalmente na comunicação. O senhor acredita que é possível aí ele recuperar esses votos perdidos aí ao longo aí do seu mandato e ultrapassar o favoritismo de Lula? Olha, veja só, primeiro
aqui a gente fazer uma breve recapitulação histórica, né? Muito embora a gente não tenha uma série histórica muito longa, como de outros países, até hoje, todos os presidentes que buscaram a reeleição, e foram todos eles, inclusive Dilma Rousseff, né, enxotada do poder pelo impeachment em 2016, nenhum presidente perdeu a reeleição até hoje. Isso por enquanto, como se diz em futebol, esta é a escrita, né? Que obviamente não está gravada em rocha, em pedra, né? Pode ser que alguma coisa aconteça e essa escrita seja rompida. Mas, de qualquer maneira, o presidente Bolsonaro, como eu disse a você, ele tem boas chances. Olha aqui, vamos pensar uma coisa aqui. O líder das pesquisas, o ex-presidente e ex-presidiário também, Luiz Inácio Lula da Silva, ele, apesar dos bons resultados que os institutos de pesquisa reportam, Lula não pode sair à rua, né? Lula tem medo de sair à rua e ser caçado a pauladas como uma ratazana prenha, como diria Nelson Rodrigues. Entendeu? E o Bolsonaro, que, de acordo com as pesquisas, está atrás dele, né? Muito embora esses de Lula e Bolsonaro tenham convergido nas últimas sondagens, Bolsonaro sai para a rua, é um sucesso, é saudado em todo lugar que vai, né? Então tem alguma coisa aí que eu acho, obviamente nós não temos elementos para acusar ninguém, para acusar nenhum instituto de falsidade ideológica, de mentira, de venalidade, mas é uma pergunta que eu sempre gostaria de fazer para os experientes pesquisadores de opinião. Vocês já viram alguma vez, na vida profissional de vocês, um candidato que é líder das pesquisas e não pode sair às ruas, e outro traz esse candidato e que é saudado por onde vai? Então, fica aí esse questionamento. Os institutos, a bem da verdade, como você sabe, a partir de 1º de janeiro deste ano de 2022, eles são obrigados a registrar suas metodologias, seus questionários, seus resultados na Justiça Eleitoral. Né, na Justiça Eleitoral. E, coincidentemente ou não, a diferença entre o Bolsonaro e o Lula, ela vem diminuindo. Né? No começo do ano para cá. É óbvio que a gente tem outros fatores que podem explicar, né, essa ascensão do Bolsonaro. Para começo de conversa, o eleitor médio, né, ele começa a se preocupar para valer com quem ele tem que escolher, em quem ele vai votar, em quem ele não vai votar, né, relativamente tarde em comparação com pessoas como nós, profissionais, né, que temos por dever de ofício acompanhar, analisar e interpretar a política. Né? Então, uma hipótese minha é que aqueles grandes números de popularidade do Lula, do final do ano passado, começo desse ano, tinham muito mais a ver com o recall, quer dizer, com a lembrança, tá certo, de tempos positivos do governo Lula, em que eles tinham dinheiro no bolso, podiam viajar para Miami, tá certo? Podiam, enfim, né, o fator bem-estar, né, do que propriamente com uma intenção firme de votar nele, tá? Então eu acho que é isso, né? E por outro lado, veja, o governo Bolsonaro está pagando o antigo Bolsa Família, né, que agora se chama Auxílio Brasil, aumentou o valor, né, para R$400 em média desse auxílio e, enfim, isso certamente contribui para o crescimento, não é, das intenções de voto nele, principalmente naqueles redutos, naqueles rincões, não é, em que o Lula ainda é muito popular, como, por exemplo, o interior do Nordeste.
consequência disso aí, Paulo, pelo menos aí hoje o presidente da República anunciou aí um pacote de bondades que também vai impactar nisso. Mas, de qualquer maneira, nós estamos chegando aqui no final do nosso bate-papo, essa entrevista. Eu gostaria de ouvir de você o seguinte: a aliança entre União Brasil, PSDB e MDB, anunciada pelos caciques dessas legendas para escolher um nome possivelmente aí próximo às convenções, que seja de consenso para entrar na disputa presidencial, é possível surgir um nome aí para quebrar essa polarização? E esse nome teria chance para prosperar? Olha, repito, possível sempre é, né? Tudo é possível. A gente diz aqui, em Brasília, que no Congresso Nacional eu só não vi até agora boi voar, mas sublinhando aí a expressão até agora, né? Pode ser que daqui a pouco a gente veja. Mas a questão é essa. Veja, a gente precisa compreender as mudanças importantes pelas quais passou, nos últimos anos, o processo de formação de opinião do eleitorado. Veja só, até alguns anos atrás, havia um filtro de informações que era estabelecido pelas redações dos grandes órgãos de comunicação, né? Era uma comunicação mais em via única, né? Quer dizer, desses grandes grupos de comunicação para o eleitorado, né? Para o cidadão comum, né? As redes sociais, elas implodiram esse modelo, né? Eu não estou dizendo que isso seja necessariamente melhor. A gente sabe que tem o problema das fake news, a gente sabe que tem o problema da formação de bolhas, né? O chamado viés de confirmação. Quer dizer, a pessoa rejeita liminarmente tudo que venha do outro lado para só acreditar naquelas postagens que confirmem já as suas pré-noções, os seus preconceitos, as suas ideias preconcebidas, tá? Mas a questão é essa, né? Quer dizer, os caciques e, como você falou, e os editores, né, dos grandes meios de comunicação, hoje eles têm que, suar a camisa, suar a testa, não é? Para garantir a sua credibilidade perante o eleitorado, que encontra novas formas de se informar. O que não quer dizer que que essas novas formas sejam boas, sejam perfeitas, não existe isso. Mas eu acho que a capacidade dos caciques determinarem ou mesmo condicionarem a opinião do eleitorado se enfraqueceu muito, viu? Ok. Bom, Paulo, obrigado aí por essa entrevista, esse bate-papo rápido aí. Até uma próxima oportunidade e espero revê-lo novamente aí daqui até o final do ano, já que é um ano eleitoral, muitas disputas, a gente conversar mais sobre política. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, vai ser realmente um ano movimentado, estaremos aqui a postos, viu? Um grande abraço para você e para os seus seguidores na internet. Ok, obrigado pela sua companhia e até a próxima quinta-feira.